Eu cresci em um lar, graças a Deus. Eu não tive uma infância assim infernal, né? Não vou reclamar da minha infância, né? Meus pais, apesar dos apesares, com as circunstâncias que existiam na época, eles deram e faziam o melhor para mim e para os meus irmãos. Só que uma coisa que eu me recordo da minha infância era que vez ou outra meus pais estavam preocupados ou discutiam por causa de dinheiro, por causa das contas, que às vezes ficava apertado, né? O meu pai, graças a Deus, sempre se esforçou ao máximo para trazer o melhor para nós, a minha mãe também, para mim e para os meus irmãos. Mas eu carregava algumas coisas da minha infância que eu só vim entender depois de adulto, que é sobre crenças limitantes e principalmente sobre dinheiro. Tu também, assim como eu, provavelmente cresceu vendo na TV, né, nas novelas, principalmente na rede esgoto, né, nos programas, né, reality shows, filmes, que o dinheiro é tratado como algo ruim, né, algo negativo, tanto que tu pode parar para prestar atenção que geralmente é aquele padrãozinho, né, na novela é aquele padrão que o coitadinho, o herói da história lá é o pobre coitado, a diarista, é o ladrão ou algo do tipo, que é o bonzinho da história, que é o protagonista, que vai conseguir derrotar aquele vilão que é rico, que é maldoso, que não tem coração, que é cruel. Tu já deve ter parado para prestar atenção. Se não, seria bom tu começar a ver isso. Existe um padrão desde que a gente é criança, em todos os programas e tudo que circunda, né? Tudo que está à nossa volta, que vai determinando as nossas crenças à medida que a gente vai crescendo, tá? E aí isso é de uma maneira bem silenciosa, no teu subconsciente, desde criança, com as novelas, com os programas de TV, ou até mesmo vivenciando coisas em casa, a gente vai programando de forma inconsciente no nosso cérebro que o dinheiro, por exemplo, que é o caso que eu estou falando aqui, é o vilão, é o grande vilão da história. Ou seja, devido às coisas que a gente vivencia, vai vivenciando e vai programando, criando, enraizando no nosso cérebro essas crenças limitantes, a gente vai criando uma visão distorcida, uma visão diferenciada do dinheiro, por exemplo. Então, muitas pessoas que cresceram nesse ambiente onde tinha briga, discussão por causa de dinheiro, que tinha pouco dinheiro, as contas não estavam dando para pagar, não tinha como comprar direito o material escolar, não tinha como comprar direito as cestas básicas, né, a alimentação básica, padrão. E aí a gente vai crescendo vendo que o vilão, né, o dinheiro é sujo. Ter dinheiro é sujo. Ter dinheiro é um problema. Ganhar dinheiro é difícil. A gente vai começando a ver que o dinheiro é algo inalcançável, ou que é algo que para tu ter dinheiro é porque tu tá fazendo alguma parada errada. É muito comum a gente ver, fulano de tal enriqueceu, fulano de tal ficou rico, tá comprando carrão, tá comprando casona, comprando iPhone, coisa do tipo. As pessoas já caem logo em cima dizendo: isso, bem aí, tá ganhando dinheiro, muito dinheiro assim, provavelmente tá mexendo com coisa errada. Tá mexendo com coisa criminosa. Entende? Eu tenho certeza que tu já ouviu isso em algum momento da tua vida. E aí, como eu também sou um mero mortal, brasileiro, padrão, né, médio, que também teve uma infância, não vou dizer assim, infernal, eu tenho boas lembranças da minha infância. Agradeço aos meus pais, sou grato aos meus pais, mas também, querendo ou não, carreguei algumas mazelas na minha infância e chegou inclusive até a fase adulta. E aí eu só vim mudar isso quando eu fui começando a despertar e a entender que deve ter algo que está além do que a gente vive, do que a gente vê. Não é possível, não é possível. Que a gente só vive o que está sendo mostrado na TV, na novela, o que está ao nosso redor, em casa. Não é possível que exista só isso. E aí como eu passei a me questionar
eu procurei buscar conhecimento relacionado a isso. E uma das coisas que fez com que eu passasse a reprogramar o meu cérebro para várias crenças limitantes, mas principalmente sobre dinheiro, foi ler um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária, que eu já comentei outra vez aqui em um outro vídeo. Inclusive eu posso até trazer depois, mostrar, vou tirar um momento para mostrar esse livro para vocês, eu posso discutir as principais coisas, né, os principais aprendizados que eu retirei do livro, que me fizeram quebrar muita crença limitante, mudei muitos hábitos, que é algo, é um trabalho de formiguinha, mas a gente vai começando a ver o quão poderoso é, né, mudar esses hábitos, substituir esses hábitos e principalmente quebrar, destruir essas crenças limitantes que a gente carrega desde a nossa infância, devido à convivência, né, os nossos próprios pais, querendo ou não, de maneira direta ou indireta, eles criam crenças limitantes na gente, as novelas, os filmes, todos os programas de TV que tu imaginar. Então eu reprogramei a minha mente de tal maneira que eu deixei de ver o dinheiro como um vilão, como algo sujo, algo que é difícil, inalcançável, e passei a substituir de maneira proposital. A gente tem que ir forçando e quebrando essas crenças dentro da gente. Foi pensamentos como: o dinheiro é bom, o dinheiro dá para se obter muitas coisas, inclusive liberdade. O dinheiro não é difícil de se conseguir, é fácil, não é algo inalcançável. O dinheiro garante liberdade, o dinheiro garante condições melhores de vida, o dinheiro garante segurança, o dinheiro traz soluções e não problemas, que a gente cresce vendo que o dinheiro só traz problemas, só traz confusão, só traz morte, não é isso? Então, lendo esse livro, eu pude quebrar muita coisa. Eu pude quebrar muita crença limitante que eu tinha sobre dinheiro. E claro, isso não me fez ficar milionário ainda. Eu não fiquei rico, eu não estou rico ainda. Porém, muita coisa mudou do antigo eu, que tinha uma mente fechada, com cadeado, com várias crenças limitantes, com a visão diferente de mundo, fez com que eu deixasse de me tornar, né, eu me tornei outra pessoa, fez com que eu deixasse de ser esse antigo cara. De uns tempos para cá eu mudei muita coisa, eu não conquistei tudo que eu quero ainda, mas eu conquistei bastante coisa, não só no sentido material e físico, mas principalmente mental, sentimental, interno, a maneira como eu enxergo o mundo, a maneira como eu enxergo as coisas. Eu não enxergo só problemas, eu não enxergo só dificuldades, eu enxergo também as soluções, como que eu posso me sobressair das situações, como que eu posso me beneficiar das situações, como que essas adversidades vão me fazer evoluir como homem, como pessoa, entende? Então, foi dessa maneira que eu consegui reprogramar a minha mente sobre o dinheiro. A minha visão e meus pensamentos sobre dinheiro são outros. E aí eu quero inclusive deixar essa indicação de livro aqui para ti. Isso aqui é só um resumo do resumo do resumo do que eu aprendi nesse livro. E eu não li só ele, eu li outros. E inclusive é uma coisa que eu te indico. Por onde tu começa? Obtendo conhecimento. Vai ler um livro, se tu não tem dinheiro para comprar o livro é baratinho, mas se tu não tem, se tu tem uma internet em casa, um celular, entra no YouTube, bota lá, livro Segredos da Mente Milionária em áudio, tem lá uma pessoa lendo o livro todinho para ti, pode baixar em PDF, mas o conselho que eu te dou é, busque conhecimento para que tu possa modificar, reprogramar o teu cérebro sobre dinheiro, porque se tu quer dinheiro, se tu quer conquistar coisas na tua vida, se tu não fizer isso, se tu não começar dessa maneira, tu vai ficar só patinando, tu vai ficar girando, né, dando círculos ali no mesmo lugar e nunca vai avançar, nunca vai para lugar nenhum, porque tu tem que quebrar essas crenças limitantes que foram colocadas no teu subconsciente de maneira direta ou indireta. Beleza? Então é isso que eu queria passar para vocês. Valeu, abraço.